Fala pessoal, aqui é o Lucas Andrade, mais uma vez com você. E para quem não sabe, eu sou licenciado em HVAC aqui no estado da Flórida. O que é HVAC, Lucas? HVAC significa Heating, Ventilation and Air Conditioning, ou seja, eu posso comercializar, reparar e instalar ar-condicionado aqui no estado da Flórida. Bom, e hoje eu vou falar para você um pouco sobre a licença aqui na Flórida. Cada estado é diferente de como tirar a licença, mas eu vou explicar exatamente como que funciona aqui no estado da Flórida. Primeiramente, eu quero deixar bem claro que para trabalhar com ar-condicionado, não necessariamente você precisa ter a licença. Você consegue sim trabalhar com ar-condicionado. Pela lei, qualquer trabalho abaixo de $2.500, você não precisa ter licença. Óbvio que você não vai, por exemplo, trocar uma máquina de ar-condicionado e cobrar $2.500 achando que por estar abaixo do valor de $2.500 você não precisaria da licença. Alguns trabalhos você sim precisa da licença, mesmo que se você fizer de graça, você precisa sim da licença. Trocar máquinas de ar-condicionado, instalar máquinas novas, você precisa sim da licença. Mas reparar, limpar um coil, por exemplo, fazer reparos pequenos, você não precisa da licença. O que você vai precisar é de um certificado que se chama EPA. Esse certificado ele serve para você manusear gás refrigerante. Então, por exemplo, se você limpar um coil, você precisa abrir o sistema do ar-condicionado. Quando você abre o sistema do ar-condicionado, quando você corta as linhas de cobre e aquele gás, o freon, ele passa por essa linha, você precisa ter sim o EPA, porque o EPA é um certificado dizendo que você fez um treinamento, que você sabe que se você jogar freon para a camada de ozônio, você será penalizado e que é errado fazer isso. Então você aprendeu, né, nesse curso, para você tirar o EPA, o que você precisa fazer de fato para trabalhar corretamente. Bom, e a outra forma também de você trabalhar sem a licença é você abrir a sua própria empresa e você encontrar alguém que é licenciado aqui pelo estado da Flórida ou de qualquer outro estado que você vier a residir aqui nos Estados Unidos, e essa pessoa ela vai qualificar a sua empresa. Ou seja, você vai trabalhar sob a responsabilidade dessa pessoa e essa pessoa vai assinar todos os trabalhos que você fizer. Então isso acontece muito aqui nos Estados Unidos, onde empresas, até empresas multimilionárias, eles não têm a licença, eles encontram qualifiers, que são as pessoas que qualificam a empresa para a pessoa poder trabalhar de forma 100% legal aqui nos Estados Unidos. E a outra forma também de você poder atuar na área é você trabalhar como funcionário dessa empresa. Você pode trabalhar cumprindo a carga horária determinada pela empresa, você vai estar trabalhando embaixo da licença dessa pessoa, ou também você pode trabalhar prestando serviço para essa empresa. Como assim? Digamos que eu, que sou licenciado, tenho um projeto muito grande para fazer e eu não tenho mão de obra necessária para fazer esse trabalho, ou eu estou fazendo outros trabalhos e não vou ter pessoas que já trabalham para mim o tempo todo para fazer esse trabalho. Então, o que eu faço? Eu contrato subcontractors, que é perfeitamente legal aqui nos Estados Unidos. E quem serão esses subcontractors? Esse subcontractor será você. Você vai ter já a sua van, as suas ferramentas, e você vai trabalhar para mim nessa obra em específico, fazendo um trabalho pontual e sob a minha supervisão, sobre a minha licença. Então, tudo que acontecer lá será responsabilidade minha. Então, você não estará trabalhando de forma ilegal, ou seja, sem permit e nada disso, e você estará executando um trabalho onde você vai cobrar pelo trabalho e não por hora e não por dia. Isso acontece muito aqui na Flórida em especial e em todos os Estados Unidos. E agora, a segunda alternativa para poder tirar a licença. Você me diz, Lucas, eu não quero trabalhar de subcontractor, eu não quero trabalhar para ninguém, eu quero tirar a minha licença, eu quero começar certo, então eu preciso saber o que eu preciso fazer para isso de fato acontecer. Bom, então eu vou te explicar exatamente o que você precisa fazer. Primeiro, você precisa ter 18 anos ou mais. Você precisa ter a ficha criminal limpa nos Estados Unidos. Você precisa ter o credit score
acima de 660. O que é o Credit Score? O Credit Score, ele significa que você é uma pessoa que paga suas contas, que você não tem problema em pagar impostos, dívida de cartão de crédito e todas essas coisas. Enfim, então aqui nos Estados Unidos o Credit Score ele é fundamental para você comprar qualquer coisa, para você conseguir mais crédito no cartão de crédito, para você comprar casa, carro, enfim, sem o Credit Score você não faz nada aqui nos Estados Unidos. Você precisa ter Social Security. O que é isso, Lucas? Social Security, nunca ouvi falar. O Social Security é como se fosse o seu CPF aqui nos Estados Unidos. A outra coisa que você precisa ter é 4 anos de profissão trabalhadas para alguém que tenha licença. Então, ou seja, você precisa sim ser empregado de alguém por 4 anos para provar experiência. Ou se você tiver 4 anos de college. O college é como se fosse a faculdade aí no Brasil. Esse college precisa ser de engenharia ou arquitetura ou construção, e mais 1 ano de experiência no field, que é no ramo de ar-condicionado. Então, 4 anos de college, engenharia, arquitetura ou construção, e 1 ano de experiência no field. E pronto. Bom, então agora vamos falar das etapas do licenciamento. O que você precisa fazer? Você precisa fazer 2 provas. A primeira prova é sobre Business and Financial, é sobre empresas e finanças. Essa prova consiste em mais ou menos 120 a 130 questões. Você precisa acertar 70% dessas questões. E essas questões, você tem 6 horas e 30 minutos aproximadamente para você responder todas as questões. A prova é com o livro aberto. Eu vou mostrar aqui agora quais os livros. Você vai ter esse livro aqui, esse livro, que é um dos livros que você vai estudar para fazer a primeira prova. E tem esse outro livro aqui. Esse livro é sobre Florida Contractors Manual. É o manual dos contractors aqui na Flórida. E esse livro aqui você precisa também levar para fazer a primeira prova. Então, as 130 perguntas podem cair qualquer coisa nesses 2 livros aqui. Bom, e esse livro aqui, da Florida Building Code Mechanical, é todos os códigos que a cidade pede que você precisa seguir quando você vai fazer uma instalação de ar-condicionado, seja apenas uma troca ou seja para começar uma construção nova. Nesse livro tá todos os códigos. Nesse livro você vai aprender, por exemplo, que você tem que deixar o condenser, que é a parte de fora da máquina de ar-condicionado, com no mínimo 1 pé de distância da parede. Você vai aprender que a dimensão de um cano do dreno tem que ser no mínimo de 3/4. Você vai aprender, por exemplo, qual é o tamanho, qual é a dimensão, por exemplo, de um hood vent, qual o pipe que você vai usar dependendo de quanto CFM aquele hood vai ter. Então, tudo isso você vai aprender nesse livro aqui, Mechanical. E esse outro livro aqui é onde fala todos os códigos para conservação de energia. Então você vai aprender sobre qual vidro, por exemplo, para você colocar na sua janela que vai economizar no ar-condicionado, na eficiência do ar-condicionado. Entre outras coisas, você vai aprender tudo nesse livro. Ah, Lucas, mas o que isso tem a ver com ar-condicionado? Nesse Florida Building Code, você vai aprender sobre, aqui se chama Climate Zones, que é quais o zoneamento de climas, por exemplo. Aqui na Flórida, se eu não me engano, tem 4 ou 5, e cada cidade tem a sua zona, digamos assim, onde é mais quente, onde é mais frio. Então, com esse livro, você vai aprender que dependendo da zona climática que você morar, você vai ter que utilizar, às vezes, uma máquina mais potente em questão de eficiência do que se você morasse em outro lugar aqui na Flórida, por exemplo. Às vezes a casa vai ser o mesmo tamanho, as mesmas coisas, porém, pelo fato de você morar em uma zona climática mais quente, isso influencia sim na eficiência da máquina. Então, tudo que é relacionado à conservação de energia está aqui nesse manual, nesse livro. Bom, essa prova, ela é em um computador, ela é completamente digital, de múltipla escolha. São 4 opções e uma é a verdadeira resposta certa.
e você pode fazer a prova tanto em inglês ou espanhol. Bom, dito isso, você passou na prova de business. E agora? Você receberá a resposta assim que você acabar a prova, imediatamente. Você passou na primeira prova? Qual a próxima etapa? A próxima etapa é você marcar outra prova, que é a prova que se chama Trade. Essa prova é para analisar o seu conhecimento na profissão de ar-condicionado. Essa prova são aproximadamente 80 questões, se eu não me engano, e você precisa tirar 70% também para passar. E essa prova você vai fazer em 5 horas e 30 minutos. E você também vai fazer essa prova no computador, de múltiplas escolhas, são 4 opções, uma é a correta, e você pode fazer em inglês ou espanhol. Lembrando que para você fazer em espanhol, você precisa aplicar antes no site onde você marca a sua prova, requisitando que você quer fazer em espanhol. Você não pode simplesmente chegar lá e falar que quer fazer em espanhol, você precisa requisitar antes. E agora eu vou te mostrar os livros que você vai precisar para fazer a segunda prova. Esse livro aqui pequeno, que é sobre a tubulação de cobre, qual tubulação de cobre usar, qual tubulação de PVC usar, qual é a capacidade dessa tubulação no sentido que se eu passar algum líquido vai explodir, não vai, a resistência dessa tubulação, então tudo isso está nesse livro aqui. Depois você vai ter esse livro que é sobre troubleshooting, que é tudo que pode acontecer de problema em ar-condicionado e como resolver esses problemas. Está aqui nesse livro, então você também vai usar. Bom, deixa eu só colocar aqui do outro lado. Esse livro aqui é o OSHA. Esse livro, ele é um pouco grosso. Esse livro aqui, ele fala sobre tudo que acontecer de acidente em uma obra, como que você tem que proceder. Então, por exemplo, como fazer para evitar, por exemplo, se você vai subir em um andaime, quais os equipamentos você precisa utilizar para evitar acidentes. Se porventura acontecer algum acidente, como você deve proceder após o acidente. Você precisa preencher documentações para informar do acidente, você precisa ter a data que aconteceu, enfim. Então, tudo que acontece sobre acidentes e como prevenir está aqui nesse livro, no OSHA. Depois, você vai ter esse livro aqui. Esse aqui ele é bem grosso. E esse livro é sobre Refrigeration and Air Conditioning. Então, tudo, absolutamente tudo sobre ar-condicionado está nesse livro aqui. Esse livro também fala um pouco sobre problemas de ar-condicionado, como resolvê-los, mas ele explica de fato bem minucioso como que uma máquina de ar-condicionado funciona, sobre cada componente, como que surgiu a história do ar-condicionado. Então, tudo está nesse livro aqui. Tem mais 3 livros. Esses 3 livros aqui, basicamente, eles falam da mesma coisa. Esses livros, eles falam sobre dutos. Como construir os dutos, qual a resistência do duto em questão de airflow, por exemplo. Se você colocar um duto com o fiberglass, a camada dele mais fina, se a máquina for muito forte em questão de passagem de ar dentro, essa tubulação não vai ser resistente o suficiente, pode vir a arrebentar e começar a criar molde. Então, tudo sobre tubulação de metal, como fazer, curvas, tudo está falando nesses 3 livros aqui, que fala sobre tubulação e fala também sobre energia, no sentido de como salvar energia e fazer o seu ar-condicionado ser mais eficiente. Então, tudo isso está nesses livros aqui. Aí você me fala então, Lucas, mas eu preciso estudar todos esses livros? Será que de fato vão vir questões sobre esses livros? Não vai vir tipo questões mais focadas em um livro apenas, no mais grosso, por exemplo? Eu te falo, sim, você tem que estudar todos os livros. Tem questões para todos os livros. Eles fazem isso. Quando você vai fazer a sua prova, eles colocam como se fosse uma introdução, quantas questões para cada livro. Então, todos os livros têm questões. Você precisa estudar sobre todos os livros.
e você precisa tirar 70% para poder ser aprovado. A grande sacada para você poder passar na licença não é você, de fato, memorizar tudo que está no livro, porque humanamente eu diria que é impossível. Bom, eu passei na primeira tentativa nas duas provas. Por quê? Porque eu não memorizei, eu não me preocupei, de fato, em memorizar tudo que o livro falava. Eu desenvolvi uma técnica onde eu conseguia, pela pergunta, saber qual o tópico, onde estava a resposta. Então eu conseguia achar as respostas muito rápido. Então isso foi o grande diferencial para eu conseguir passar nas provas na primeira tentativa. Bom, dito tudo isso, uma vez que você passar nas duas provas, você precisa ir para a terceira etapa, que é a aplicação de todos os documentos, onde você vai precisar fazer o seu background check, que é checar os seus antecedentes criminais. Você vai precisar mandar a prova do seu credit score, que para mostrar que você tem um crédito bom, que você não é um caloteiro, digamos assim. E você vai precisar enviar provas da sua experiência. Você vai precisar preencher um formulário no qual você vai dizer nas empresas que você já trabalhou, essas empresas são licenciadas, precisa ter as informações do dono da empresa, o nome, precisa ter a licença dessa pessoa. Uma vez que tudo isso foi submetido à aplicação, você vai aplicar online isso no site do DBPR, que é o Departamento de Business and Professional Regulation. Esse departamento ele cuida na emissão de novos contractors. No caso, você que passou nas provas, eles fazem a emissão dessas pessoas novas. Eles são responsáveis em procurar ou multar, por exemplo, pessoas que estão trabalhando sem licenças. Então, esse departamento cuida basicamente de tudo relacionado à regulamentação aqui na Flórida, na questão de contractors, na questão de trabalhos. Bom, e quanto tempo em média eu preciso estudar para eu poder fazer essa prova e ser bem sucedido? Olha, eu posso te falar da minha experiência pessoal. Eu demorei 10 meses para poder passar nas duas provas, onde eu trabalhava de 7h30 às 3h30, 4 horas da tarde, todos os dias. Eu chegava em casa, eu estudava todos os dias. Eu abri mão de sair, de me divertir, de lazer, porque eu estava focado em passar. Então, cada experiência, cada pessoa é diferente. Às vezes tem pessoas que passam em 4 meses, às vezes tem pessoas que demoram mais de um ano. Então, eu gosto de dizer que é o quanto você quer isso para a sua vida, o quanto você está disposto a abdicar para poder ter essa realização que é ser um contractor nos Estados Unidos. Então, essa resposta é você que precisa saber quanto você quer e como eu faço para estudar e conseguir ter sucesso para poder tirar essa licença e começar de fato a trabalhar licenciado. Bom, eu paguei uma escola, essa escola me custou $4.000, onde eu recebi todos os livros. As aulas são online, na época era de terça e quinta-feira, se eu não me engano, de 10 da manhã às 5 horas da tarde, uma prova online, onde a professora, ela muito boa por sinal, ela ensinava a técnica sobre como você conseguir ser rápido o suficiente para poder ser bem sucedido na prova, porque a grande sacada dessa prova é você ser mais rápido que o tempo limite. Então, eu lembro que quando eu fiz a minha prova, me faltava 30 minutos para acabar e ainda me faltava 30 questões para responder. Então, eu fiz e consegui passar. Você vai gastar isso e fora isso, quando você passar nas provas, a própria escola ela faz o trabalho de aplicação no DBPR para a licença. Eles submeteram todos os meus documentos e eles me cobraram mais $1.200. Então, o total que eu gastei foi $5.200 para passar em todas as etapas e fazer a submissão, submeter todos os documentos. Dito tudo isso, você deve estar pensando, cara, é impossível passar nessa prova, é muito difícil. De fato, é difícil, mas impossível
Não é. Impossível não é. Se eu passei, eu trabalhava e estudava. Eu vim de uma família simples no Brasil, onde toda a vida eu trabalhei, eu nunca fui um cara que sempre teve tempo só para estudar, nunca estudei em escola particular, nada disso. Aprendi inglês aqui nos Estados Unidos. Mas por quê? Por que eu estou te falando isso? Porque se eu conseguir, tendo todas essas adversidades da vida que a grande maioria tem, por que você não vai conseguir? A única coisa que pode talvez ser diferente entre você e eu é que eu abri mão de muita coisa para conseguir passar nessa prova. Eu abri mão de lazer, eu abri mão de churrascos, eu abri mão de cerveja, eu abri mão de tudo, basicamente, para poder passar, porque eu quis passar. Eu tinha isso na minha cabeça que eu passando, eu poderia dar uma qualidade de vida melhor para minha família, porque através dessa licença eu ia me livrar do trabalho que eu fazia para outras pessoas, deixando as outras pessoas ricas e eu não, ia ficando só para trás. Então eu ia virar o jogo na minha vida e graças a Deus eu passei, fruto da minha dedicação, e hoje eu estou aqui falando para você que você também é capaz de passar, basta você querer. E eu posso trabalhar em outro estado com a licença da Flórida ou com a licença de qualquer outro estado? Bom, a resposta é sim, porém, tanto como para tirar a licença a primeira vez você precisa preencher alguns requisitos, para você trabalhar com a sua licença em outros estados, você também precisa preencher alguns requisitos que esse estado pede. Por exemplo, eu sei que a licença aqui da Flórida você pode trabalhar na Califórnia, você pode trabalhar em North Carolina, se eu não me engano, e alguns outros estados. Porém, você precisa preencher os requisitos de ter no mínimo 10 anos como contractor. São um dos requisitos que eles pedem. Então, se você tirar a sua licença agora e você quiser trabalhar em outro estado, você infelizmente não vai poder, porque você precisa respeitar esse requerimento que os outros estados pedem. Mas uma vez que você cumpriu, preencheu todos esses requisitos, você pode sim trabalhar em outros estados. Lembrando que não são todos os estados dos Estados Unidos que têm reciprocidade um com o outro. Então eu posso dizer que da Flórida, a Flórida não tem reciprocidade com todos os estados dos Estados Unidos. Uns 4 ou 5 somente, então nesses 4 ou 5 você pode sim trabalhar quando você preencher esses requisitos. Bom, e se você gostou de todo esse conteúdo dito nesse vídeo, não esqueça de compartilhar, não esqueça de deixar o seu joinha. E se você acha que isso não é relativo para você, talvez algum amigo seu gostaria de saber, então compartilha com ele. Não se esqueça de se inscrever no canal, isso me motiva muito. É muito complicado, muito difícil fazer esses vídeos. Eu tenho que abrir mão de muita coisa para estar aqui com vocês, mas é uma coisa que eu gosto, que eu estou sentindo prazer em fazer. Então, eu gostaria muito que você reconhecesse isso, dando seu joinha, compartilhando, me seguindo nas redes sociais. Isso me motiva muito, beleza? Um abraço e até a próxima!